Fala aí, galera, beleza? Estamos de volta para resolver agora 3 questões de física térmica, tá? Aí eu peguei 3 questões de calorimetria, troca de calor, potência, quantidade de calor, para a gente poder resolver, e passo a passo com algumas transformações de unidade, tá? Então tem algumas questões que a gente vai fazer que vai ter que transformar, quase todas, vai ter que transformar unidades, né? É importante não só gravar as fórmulas, saber utilizar as fórmulas, né? E saber transformar as unidades. Beleza? Vou ler a questão junto com vocês e depois a gente vai interpretando, ok? Um aquecedor elétrico próprio para uso doméstico e que apresenta as especificações 840 watts, W é watts, né? E 110 volts, que é a energia elétrica, a voltagem que é fornecida para o aquecedor. É imerso em água contida em um calorímetro ideal. Lembra? Calorímetro ideal, o que é? Calorímetro ideal é aquele que não permite troca de calor com o meio externo. Tá? Então as trocas de calor vai ser somente entre os corpos, tá? Dentro desse calorímetro. Durante os 3,50 ou 3,5 minutos, 3 minutos e meio, né, em que esteve ligado, o aquecedor proporcionou um aumento de 30 graus Celsius na temperatura da água, a qual ocupa um volume de, ou seja, ele quer calcular o volume. Então vamos lá. Primeiro passo, anotar os dados, né? Leu a questão, interpretou, viu o que está acontecendo, qual é a matéria, bom, potência térmica, calorimetria, calor, né? E aí vamos anotar esses dados aí, anotar os dados com as unidades, ver se vai ter que transformar a unidade ou não, tranquilo? Tem 3 dados ali abaixo, se você voltar lá e der uma olhadinha, tem 3 dados ali que ele deu ali embaixo, que uma caloria equivale a 4,2 joules, a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, e o calor específico da água, que é 1 caloria por grau Celsius, beleza? Então, anotando os dados aqui primeiro, ó, vamos lá. Primeiro ele disse que o aquecedor tem uma potência, tá? Então vamos lá. Questão número 1. Tem uma potência de 840, né? 840 watts, tá? 110 volts é a parte de eletricidade, que a gente não vai precisar nesse momento, tá? A gente não vai usar agora. Então, não precisa anotar, porque ele quer saber temperatura, ele deu temperatura, quer volume, então a gente não vai usar. Seria bom anotar, mas a gente não vai usar, então não precisa. É imerso em água contida no calorimetro ideal, né? O tempo que vai levar, ligado ali, ó, delta T, Tzinho, lembra? T minúsculo, tempo, T maiúsculo, temperatura. 3,5 minutos, ok? Que teve um aumento de temperatura, ou seja, uma variação de temperatura. Aí eu vou chamar de delta T maiúsculo, 30 graus Celsius. Tá? Tem alguns livros, algumas questões que ao invés de colocar delta T, bota delta teta. Aí esse teta seria a temperatura. Tá? Eu vou chamar de T maiúsculo, temperatura, T minúsculo, tempo. Beleza? Fica mais fácil de lembrar. Ele quer saber o volume, né, que ocupou essa água aí que está contida no calorímetro. Ele quer saber o volume. Então vamos lá. Está envolvendo aqui potência, tempo, temperatura, volume. Vamos lá. Se envolve potência térmica, a gente tem que pensar em calor, tá? E o primeiro passo é lembrar que potência é igual a quantidade de calor, que seria energia, né? Sobre tempo. Toda potência mecânica, térmica ou elétrica, a potência ela é energia sobre tempo, né? Energia por tempo. E essa energia em calor é que de quantidade de calor, tá? Bom, eu não tenho a quantidade de calor, tá? Tem a potência e tem o tempo, né? Eu posso substituir a potência aqui, o tempo aqui e achar essa quantidade de calor, tá? Então vamos lá. Vamos descobrir essa quantidade de calor aqui, que é igual a multiplica P vezes T, ó. Potência vezes o tempo. Potência 840, tranquilo? Vezes o tempo que está em minutos, né? Só que 3 minutos e meio eu não posso usar na conta, porque energia, potência, o watts, por exemplo, o que representa o watts? O watts representa joules por segundo.
joules por segundo, beleza? Então esse tempo aqui tem que estar em segundo. Como é que eu passo de minuto para segundo mesmo? Lembra? 1 minuto tem 60 segundos, né? Então 3,5 vezes 60, que vai dar 210 segundos. Então o tempo total, 210 segundos, substitui aqui, ó, 840 vezes 210, que vai dar uma quantidade de calor total de 176 mil, adiantando aqui, ó, já fiz a conta já para poder adiantar o cálculo, né? 176.400 quantidade de calor. Lembra que lá em calorimetria, a unidade padrão para quantidade de calor é cal de caloria, né? Só que aqui a potência está em watts. E o watts representa joules por segundo. Então, se você usar, presta atenção, hein? A potência com a unidade watts, a resposta final aqui do calor vai ser em, ó, joules, tá? Então, você achou uma quantidade de calor, ou de energia térmica, né? Calor e energia térmica, né? De 176.400 joules. Tranquilo. Tá, mas eu não quero a quantidade de calor, eu quero o volume, né? Mas esse volume a gente vai descobrir aonde isso? A gente vai calcular como esse volume? Tendo a massa da água, né? Se eu souber a massa da água, eu descubro o volume. Então, qual formulazinha que eu uso para calcular a massa? Eu já tenho a quantidade de calor, né? Bom, tem aquela formulazinha de calor sensível, que é Q macete, lembra? QMC delta T, temperatura aqui, né? Que eu posso substituir. Quantidade de calor está em joule, vou descobrir a massa, o calor específico ele deu na questão, e eu tenho variação de temperatura, 30 graus Celsius. Então tem tudo, né? Tem tudo. Só tem um detalhe. Se eu colocar a quantidade de calor como está aqui, ó, 176.400, para descobrir a massa, o calor específico não pode ser como está lá nos dados. 1. Eu não posso colocar no calor específico 1, porque esse 1 está em cal/grama grau Celsius. Caloria por grama grau Celsius. E eu não estou trabalhando com caloria, eu estou trabalhando com joule. Por isso que no iníciozinho lá dos dados ele colocou que 1 cal é igual a 4,2 J. Então esse calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius vai se transformar em 4,2, beleza? Então aqui, ó, 1 cal por grama, isso é o calor específico, tá? Por grama grau Celsius vai se transformar em 4,2 joules por grama grau Celsius. Então eu vou trabalhar com o valor em joule, porque aqui está em joule, tem que ser joule por joule. Eu não posso colocar esse 1 aqui, porque eu não posso trabalhar com caloria e joule. Tem que ser a mesma unidade, né? Então esse cara aqui, ó, vai ser 4,2 vezes 30, né? Vai nessa temperatura, ok? Esse valor vai dar 126, 4,2 vezes 30, né? Então M é igual a 176.400 dividido por 126. Beleza? Fazendo essa conta rápida de cabeça, pum! 1.400 unidade de massa em calorimetria. Aqui, ó. A unidade que você está trabalhando aqui, ó. Grama, não é quilograma, grama. Então, 1.400 gramas. Beleza? Para transformar para volume, né? Aliás, transformar não. Para eu calcular o volume, eu tenho que usar densidade. Densidade é massa sobre volume, né? Você pode gravar, tem um macetezinho que a gente grava, que é o seguinte: sempre que você trabalhar com a água, somente água, tá? Se você estiver trabalhando com água e eu quiser transformar, quiser descobrir, né, o volume dessa massa de água aqui, basta transformar essa massa para quilograma. E aí, transformar para quilograma, né, de grama para quilograma, é só dividir por 1.000. Que dá 1,4 quilogramas. Beleza? E sempre que for água,
1 quilograma equivale a 1 litro. Beleza? Então, 1,4 quilogramas equivale a 1,4 litros. Beleza? Seria a resposta D de Dene. Tranquilo? Mas se você quiser provar por que deu 1,4, é só substituir aqui, ó. Ele deu a densidade da água, aqui, ó, que é 1, né? A massa 1,4, eu quero saber o volume, né? Quando eu multiplico cruzado aqui, ó, volume dá 1,4 litros. Tranquilo? Bateu bonitinho. Foi? Então, galera, fazendo a questão 2, na questão 2, fala o seguinte: em determinado equipamento industrial, um líquido de calor específico, 0,50 cal por grama grau Celsius, entra a 20 graus Celsius e sai a 80 graus Celsius. Se a vazão desse líquido no equipamento é de 50 kg por minuto, vazão significa, esse valor 50 kg por minuto, significa que a vazão é de 50 kg de um determinado líquido, tá? Cujo calor específico é meio, por minuto, beleza? A potência térmica é em quilocaloria por minuto de quanto? Bom, então vamos lá. Vamos começar naquele esquema anotando os dados, né? Então, questão 2. Vamos anotar os dados da questão. Tem muitos dados aí, muitos números aí. Vamos lá. Calor específico do líquido. C, 0,5 cal por grama grau Celsius. Principalmente as unidades, né? Então, vamos anotar as grandezas, né? E as unidades. Porque, de repente, tem que transformar alguma unidade aí. Diz que entra a 20 graus Celsius, esse líquido, né? Entra no equipamento a 20 graus Celsius e sai a 80. Então, recebeu calor, né? Aqueceu. Então, a variação de temperatura foi de... Entrou a 20 e saiu a 80, né? Variação. 80 menos 20. Ou seja, 60 graus Celsius, variação de temperatura, né? Delta T. Ele diz que a vazão desse líquido aí é de 50 quilogramas por minuto. E ele quer saber a potência térmica em quilocaloria por minuto. Tranquilo? Bom, esses são os dados da questão e o que ele quer, né? Que é a potência. A resposta vai ser notação científica. Bom, o primeiro passo é o seguinte. Primeiro passo. Se ele quer a potência, nós já vimos fórmula de potência, né? Potência é calor sobre tempo, né? Quantidade de calor por tempo. Para calcular a potência, eu preciso da quantidade de calor. Então vamos lá, vou botar aqui, ó. Potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo, né? Então eu preciso saber a quantidade de calor do tempo para poder calcular, para poder dividir e achar essa potência. Primeiro passo, calcular essa quantidade de calor, né? Quantidade de calor desse líquido. Não houve mudança de estado físico, senão ele falaria na questão. Então esse líquido variou 60 graus Celsius, ou seja, vamos usar a fórmula de Quimacete. Calor sensível, né? Somente com variação de temperatura, sem mudar de estado físico. Quantidade de calor vai ser a massa, que eu não sei quanto de massa desse líquido foi colocado dentro do recipiente, dentro do equipamento, né? Então M. Calor específico, meio. Variação de temperatura, 60 graus Celsius. Fazendo esse cálculo aqui, dá uma quantidade de calor de meio vezes 60, 30, né? 30 M. M é a massa, que eu não sei quanto que é, então vou deixar um M ali, tá? A unidade disso aqui é calorias. Beleza? Então a quantidade de calor é 30 vezes a massa, ó, 30 vezes, né, a massa, que eu não sei quanto que é, calorias. Para a gente poder calcular a potência, a gente precisa saber determinar esse tempo, né? E eu vou pegar essa vazão para determinar o tempo. O que representa 50 kg por minuto? Isso aqui significa que
são 50 quilogramas, né? Só que quilograma eu tenho que trabalhar em grama, certo? Então significa que a vazão é de 50 quilogramas desse líquido a cada 1 minuto. Isso aqui é o que significa 50 quilogramas por minuto, né? Significa que em 1 minuto tem uma vazão, né? Uma vazão ali de 50 quilogramas desse líquido. Não posso trabalhar em quilogramas, vou trabalhar em grama, né? Que é o padrão. Então seria 50, 1 quilograma, 1000 gramas, né? Então 50 mil gramas, a vazão desse líquido por minuto. Vou deixar, não vou transformar agora esse tempo para segundo, vou deixar em minutos, porque a resposta final aqui, ó, ele quer por minuto. Então eu vou deixar minuto, não vou transformar esse minuto, beleza? E aí, agora o que eu faço, né? Para calcular esse tempo aqui embaixo da formulazinha. Bom, nesse momento a gente vai fazer o seguinte, a questão, ele quer a potência térmica em quilocaloria por minuto, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma relação aqui, ó, porque eu não sei a massa, né? Eu não sei quanto de massa tem, foi colocado desse líquido no equipamento, né? Então eu vou fazer o seguinte, N gramas, tá? Vou fazer uma regrinha de 3, ó, para calcular aqui, ó. Aqui eu vou calcular o tempo, tá? Mas eu vou calcular o tempo em função da massa, né? Porque eu não sei quanto de massa foi colocado nesse líquido aí. Então, M de massa equivale a X minutos, né? E aí eu monto uma regra de 3 que é a seguinte, ó. Se existe uma vazão de 50 mil gramas por minuto, se eu tiver uma outra massa que não seja 50 mil gramas, vai ter uma vazão em quanto tempo, né? Quanto tempo vai levar, por exemplo, ao invés de 50 mil gramas, 100 mil gramas? Seria quanto? X. Então eu vou trabalhar com M porque eu não tenho a massa, certo? Aí quando eu faço multiplicação cruzada, ó, esse vezes esse, vai ficar 50 mil vezes X, né? Ó, 50 mil vezes X igual a M vezes 1, M. Então esse tempo, tá? Que eu estou descobrindo aqui que é o X, vai ser M sobre 50 mil. Beleza? Esse é o tempo que vai levar em minutos para uma certa quantidade de massa, tá? Que eu não sei quanto que é, esse M, né? Agora, por que eu fiz isso? Eu fiz isso para determinar o tempo, tá? Esse X aí, para ficar mais fácil de entender, eu vou fazer o seguinte, esse X, eu vou chamar, já que eu estou chamando de tempo, né? Vou chamar de ΔT, que aí na hora de substituir na fórmula ali, fica mais fácil vocês entenderem, ó. Aqui, ó, é o tempo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, ΔT em minutos, né? Que eu quero trabalhar em minutos. Aqui, ó, ΔT, né? ΔT vezes 50 mil, 50 vezes ΔT. Então, ΔT vai ser de M sobre 50 mil. Aí eu pego esse cara, jogo aqui embaixo, e pego esse Q e boto em cima, né? Repare que eu estou fazendo isso porque eu não tenho o valor da massa, né? Então eu vou juntar 30 vezes M em cima, tá? E embaixo, M dividido por 50 mil. Aí eu tenho massa em cima, massa embaixo. Corta, corta. O objetivo era cortar a massa, né? Porque eu não tenho a massa. Então vai ficar 30 vezes... Ó, aqui ficou 1 sobre 50 mil, né? Repete primeiro, inverte segundo, né? Aí vai ficar 30 vezes 50 mil. Tranquilo? 3 vezes 5, 15. Aí tem um monte de zero, ó. 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Esse valor aqui da potência é em caloria por minuto. Mas a resposta final é em quilocaloria por minuto, né? Quando eu quero passar de caloria para quilo, eu tenho que dividir esse cara aqui, ó, por 1000. Quilo representa 1000, né? Então eu corto 3 zeros com 3 zeros. Aí o resultado final vai dar 1.500 quilocaloria por minuto. Só que tá em notação científica, né? Então ando aqui, ó, 1, 2, 3 casas, 1,5 vezes 10 a 3 quilocaloria por minuto. Essa é a resposta final. Tranquilo? Letra
D de dente. Show? Vamos lá então? Mais uma questãozinha. Questão 4 agora. Certa quantidade de água está a 90 graus Celsius e é misturada com 1000 gramas de água fria a 30 graus Celsius. Sabendo que a temperatura final de equilíbrio é 45 graus Celsius, determine a massa da água quente, em quilograma. Então, galera, aquele lance, aquele esquema, anotar os dados da questão, beleza? Vamos lá. Certa quantidade de água, ou seja, não sei a massa, é misturada com 1000 gramas de água fria. Então você tem uma água quente a 90 graus e uma outra água fria a 30 graus. Então vamos lá. Eu tenho uma massa, vou falar assim, vou colocar assim, água quente, tranquilo? E água fria. Aí eu tenho dessa massa de água quente, M, não sei quanto que é o valor, que ele quer descobrir, né? No final ele vai perguntar, só que ele quer em quilogramas, beleza? Lembrando que em calorimetria, massa é em grama, né? Disse que a temperatura inicial, 90 graus Celsius, beleza? Foi misturado com água fria, tá? De massa 1000 gramas e temperatura inicial de 30 graus Celsius. Tranquilo? Aí ele falou que a temperatura final de equilíbrio, ou seja, você vai juntar uma substância quente com uma substância fria, vai haver troca de calor entre eles, tá? Como não diz nada na questão, não vai ter perda de calor, a troca vai ser sempre só entre esses dois, né? Esses dois líquidos, essas duas quantidades de água, né? Então, no final, vai ter uma troca de calor e vai chegar numa temperatura de equilíbrio, né? Uma temperatura igual, que é de 45 graus Celsius. Então, essa temperatura de equilíbrio é a temperatura final que serve para os dois, né? Ou seja, você vai misturar essas duas quantidades de água e, no final, vai ter uma água quente com fria. Vai ter uma água morna de 45 graus Celsius. Beleza? Mais ou menos isso. E aí o que eu faço? Bom, se eu tenho troca de calor, sempre que eu falar em troca de calor entre duas substâncias, tá? Pode ser sólido com líquido, líquido com líquido, tanto faz. Você vai fazer calor cedido mais calor recebido é igual a zero. Na troca de calor a gente sempre começa com essa relação, beleza? Alguém vai ceder calor e quem é? O mais quente, certo? E alguém vai receber esse calor, o mais frio, né? Então, essa quantidade de calor, como não vai haver mudança de estado físico nenhum ali, vai ser só calor sensível, né? Então eu vou usar aqui, que macete, tá? Mais de quem cedeu o calor, que macete, de quem recebeu o calor, igual a zero. Aí eu só substituo os valores, né? A massa da água quente, eu não sei, deixar M. Calor específico da água, por mais que você lembre o valor, né, que é 1, calor específico da água é 1, tá? Por mais que você lembre esse valor, não é obrigado você colocar o valor, tá? Então, nesse tipo de questão, por exemplo, ele não deu o valor, porque não vai precisar, tá? Mas, caso necessitasse do calor específico, ele tinha que dar na questão. Se ele não der, a questão é anulada, beleza? Vou mostrar por que não precisa do valor. Vou repetir o C, né, porque teoricamente eu não sei, vezes variação de temperatura. Quanto que é a variação de temperatura da água quente? Variação de temperatura aqui vai ser, inicial 90, final 45, né? Lembra que o ΔT é sempre final menos inicial? Né? Então vai ser 45 menos 90, que vai dar menos 45 graus Celsius. Então a variação de temperatura foi de menos 45. Então aqui vai entrar, em parênteses, menos 45, tranquilo? Mais a massa da água fria, está em grama, tudo certo? 1000. Calor específico da água, finge que a gente não sabe, né? Não deu na questão. Variação de temperatura, foi de 30 para 45. Então o ΔT da água fria vai ser final
45 menos inicial, 30. Aí aqui vai dar 15 graus Celsius. Positivo, beleza? Então aqui entra 15 graus Celsius, que é igual a 0. Tranquilo? Depois que fez isso, aí é só fazer conta, né? Aqui, ó, aqui vai dar menos 45, vou só arrumar, ó. Menos 45 vezes M vezes C, mais, isso vezes isso, ó. 15.000 C. Beleza? Que é igual a 0. Para eu descobrir o valor da massa que eu quero, ó, da massa que eu quero calcular, eu tenho que isolar o M, né? Então eu isolo o M aqui, né? E passo, mas antes eu tenho que passar um desses para o outro lado. Se eu passo o 15.000 C para o lado de cá, ele vem negativo, né? Aí vai ficar negativo de um lado e negativo do outro. Aí você multiplica por menos 1. Aí esse menos vai desaparecer. Beleza? Então o final vai ficar assim, ó. 45 menos vai desaparecer. M vezes C igual a 15.000. 15.000, né? 50.000. Botei um zero a mais ali. 15.000 C. Beleza? Aí, olha por que o C não vai importar. Não vai precisar saber o valor desse C aí, ó. Porque esse C, ele vai ser cortado agora, ó. Passa o 45 e o C dividindo. Isola o M, ó. Isola o M. 15.000 C sobre 45 C. Aí você tem calor específico, que é o mesmo, né? Os dois são água, né? Então corta. Não precisa saber o valor, não precisa botar o valor, né? E aí você vai ter 15.000 dividido por 45, vai dar aproximadamente 333, aí 333,3 gramas, tá? Mas na questão ele quer em quilograma, né? Aqui, ó. Tá? E aí passar de grama para quilograma é só dividir por 1.000. Aí isso aqui vai dar aproximadamente 0,333333 quilograma. Como tem na opção, letra D de Dênia. Tranquilo? Foi? Refaça essas questões aí, tá? Lê a questão, faz uma folha separada sem olhar a resolução, depois confere e vê se está acertando para vocês ganharem base. Show? Espero que tenham gostado. Física linda, abraço.